Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nos reencontrando nesse momento especial. Sim, um momento especial, porque esse momento de reencontro, esse reencontro semanal, faz com que a gente perceba o quanto que cada um de nós contribui para a melhoria da vida uns dos outros. Mas como assim, professor? Eu estou contribuindo para a melhoria da sua vida? Claro que está. A começar pelo fato de você estar aqui. Está aqui me ouvindo, me acompanhando, fazendo as atividades que são propostas, comentando aqui, tanto na plataforma do Google Sala de Aula, quanto no Google Chat, quanto aqui no YouTube, deixando a sua opinião, deixando a sua inquietação, falando suas dúvidas, participando de forma ativa, respondendo as perguntas que ao longo da aula eu deixo para vocês. Então, sim, vocês estão me auxiliando, contribuindo para a minha melhoria. E, para isso, eu guardo esse momento especial, esse momento de reencontro, para agradecer a cada um de vocês. Meu muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui, participando, colaborando, assistindo a aula até o fim. Porque esse trabalho de produzir estas aulas, ele foi feito para vocês. Feito por mim para vocês. Se vocês não estiverem aí, ele perde o valor. É apenas palavras, são apenas palavras jogadas ao vento. E é isso que eu tenho certeza que não está acontecendo. Eu estou convicto que as palavras, elas não estão sendo levadas pelo vento. Muito pelo contrário. Se por algum momento elas foram levadas pelo vento, foram levadas na direção de vocês. Isso me deixa muito feliz por saber que cada um de vocês, mesmo que estejam distantes uns dos outros, estão reunidos comigo aqui e agora. É aquela ideia dos juntos, mas separados. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este canal. E para que a gente possa continuar compartilhando essas experiências, vou fazer só um pedido para vocês. Um pedido que vocês já estão acostumados a ouvir em todos os vídeos que vocês assistem. Sejam vídeos ligados a conteúdos didáticos, programáticos, voltados para o seu aperfeiçoamento escolar, ou vídeos de entretenimento. Neste nosso caso, é um vídeo voltado para o seu aperfeiçoamento escolar. Então, eu vou pedir algo que vocês já estão acostumados a fazer nos outros tipos de vídeos. Como essa aula também está sendo transmitida pelo YouTube, vocês já devem estar habituados a esse pedido que eu vou fazer. Exatamente esse. Clique no sininho, se inscrevam no canal, dê o seu curtir, porque desta forma, todo o trabalho que nós estamos fazendo para vocês, ele vai chegar até vocês mais rápido. Claro que eu aviso todas as aulas que ela está no ar. Todas as semanas, todos os nossos dias de aula, eu estou avisando a vocês, tem aula sendo lançada. Mas, se vocês se inscreverem, se vocês curtirem, se vocês clicarem no sininho, aí no YouTube, que é por onde nós estamos mais vezes assistindo a aula, vocês vão estar contribuindo de novo para o meu aperfeiçoamento. Porque quanto mais curtidas, quanto mais inscrições eu tiver no canal, mais eu vou poder produzir conteúdos para vocês de qualidade. Porque isso é um estímulo. Eu já busco me autoestimular cotidianamente, me automotivar cotidianamente. E vocês sabem muito bem disso. Uma coisa que eu tenho é automotivação. Mas um ganho
de estímulo vindo de vocês, aumente muito o meu potencial. Porque eu percebo que vocês querem mais. Eu percebo que vocês estão mais interessados. E quanto mais interesse, mais querer vocês apresentarem, melhor eu vou produzir estas aulas. Novas ideias já estão surgindo, graças a vocês. Estou fazendo coisas que vocês ainda não sabem, mas já vão saber. Então, as ideias estão surgindo para que estas aulas fiquem cada vez melhores. E não apenas simulem uma aula presencial. Esta não é uma ideia que eu carrego. Não estou aqui para simular aulas presenciais. Eu estou aqui para fazer diferente. Fazer com que vocês lembrem das aulas presenciais, mas percebam que estas aqui estão muito melhores do que as que nós tínhamos em sala de aula presencial. Porque agora ela é descentralizada. Como assim, professor? Sim, estas aulas que na presencial eu centralizava para toda a turma conjuntamente, agora não. Agora eu falo para você que está aqui me ouvindo nesse momento. Eu não preciso ficar pedindo você para assistir. Você mesmo escolhe. E é muito diferente quando você escolhe estar aqui. Porque a qualidade do trabalho fica muito melhor. E por falar em qualidade de trabalho, deixa eu ver se vocês estão realmente atentos e atentas. Estão lembrados do que eu peço todas as aulas? Isso mesmo. Pegue o seu material de trabalho logo, rápido. Se acomode na cadeira, no sofá, onde for melhor para você. Pegue esse material e vai logo abrindo na matéria. Sim, porque ela já está quase começando. A nossa apresentação já chegou ao fim. E agora é o momento de vocês se apresentarem. Coloca aí a data de hoje. E exatamente, muito bom. Acabou de botar a data? Agora escreva o nome da matéria, o nome da disciplina. Vocês estão lembrados, é claro que estão. A disciplina que nós vamos estar discutindo hoje é filosofia. Muito bem. Abaixo de filosofia, escreva o nome do professor. Está logo aqui embaixo. Escreva o nome do professor. Fizeram isso? Muito obrigado por terem feito. E aí, mais uma vez, eu agradeço por me receberem na vossa casa e recebo vocês agora na minha. E vamos juntos agora dar continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido ao longo das últimas semanas. E nós estamos falando num período da filosofia em que todo o conhecimento que era considerado filosófico começou a ganhar autonomia. Então, surge, a partir da filosofia, várias formas de conhecer distintas, várias formas de se revelar novas descobertas. E qual é o nome dessas novas formas? É o que nós chamamos de conhecimento científico. Então, ao longo das últimas aulas, nós estamos falando sobre conhecimento científico. E, propriamente dito, na última aula, eu deixei até um slide para que vocês pudessem saber exatamente o que nós iríamos discutir na próxima aula. Nós estamos falando do método que essas ciências utilizam. Elas utilizam o método, sim. Para que serve o método? Para organizar, para estabelecer uma ordem, para estabelecer uma estrutura, um sistema. Porque a partir desse sistema, a partir desta ordem, todo o conhecimento ele chega de uma forma mais fluida até vocês. Então, o conhecimento científico que nós estamos propondo aqui é algo importantíssimo para a construção das verdades que nós ainda não conhecemos e daquelas as quais nós já conhecemos, mas que não podemos dizer que são absolutas. Mas isso eu vou deixar para a gente discutir ao longo da aula. Então, já para começar, vamos lá para o próximo slide? Todo mundo preparado? Já todo mundo sentadinho? Ah, detalhe, precisam da sua água. Lembrem, a água é importante. Não vou beber ela agora, daqui a pouco eu vou beber. Mas lembrem da água.
Coloque a canequinha aí do lado para que vocês possam acompanhar. Então, vamos lá. Logo no nosso primeiro slide, eu deixo aqui um ícone do exemplo de duas figuras de cientistas que estão aqui fazendo suas experiências. E no nosso próximo slide, eu tenho a continuação da aula anterior. Lembrem, na aula anterior, falando sobre o método, sobre as etapas do método, eu disse para vocês, estudamos a respeito da observação, da importância da observação, que é a primeira etapa do método. Depois falamos da construção dos argumentos, que seria a hipótese. Lembrando sempre que entre a hipótese e a observação, encontramos o quê? Os questionamentos. E estes questionamentos é onde muita filosofia é utilizada. Não do ponto de vista conceitual, conceitos filosóficos, mas sim do ponto de vista prático, onde aprender a questionar, aprender a elaborar perguntas, buscar através da sua observação construir questionamentos, vão gerar hipóteses. Então, na última aula, nós falamos sobre isso. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a experimentação, como programado, a generalização e a teoria. Anotaram aí, então, as etapas do método? Observação, hipótese, experimentação, generalização e teoria. Se seguir esses passos, vocês vão estar obedecendo ao método. Isso pode ser utilizado na vida cotidiana, não apenas em pesquisas científicas. Porque eu posso ter um raciocínio científico, um raciocínio metodológico, uma busca de verdade por trás daquilo que se apresenta para mim. Isso é raciocinar. Isso é poder continuar fazendo aquilo que eu já sei fazer, só que agora com um pouco mais de recurso. E o que eu sei fazer? Boa pergunta. Você sabe criar ideias. Você sabe pensar a respeito daquilo que dizem a vocês. Vocês sabem filtrar informações, selecionar as melhores informações, aquelas que vão lhe trazer, de fato, benefícios. Então, a vida cotidiana é recheada disso. Ainda mais hoje em dia, em que nós temos muitos recursos tecnológicos que atrai para nós um conjunto enorme de informações. E nós precisamos saber selecionar aquelas que vão contribuir para o meu desenvolvimento. Porque muitas não servem para nada, só acumulam. E quanto mais informação vazia, desnecessária nós acumularmos, mais difícil nós vamos conseguir acessar aquelas que são úteis. Então, eu preciso fazer uma limpeza permanente, constante, diária, na minha mente. Porque a partir do momento que eu faço essa limpeza, eu jogo fora, literalmente, aquelas informações inúteis. Então, o método científico, ele nos auxilia nisso. Existem outras formas de fazer isso. Mas aqui, para nós, para essa discussão que estamos trazendo agora, é o método científico uma das ferramentas muito utilizadas por muitas pessoas que trabalham cotidianamente com a sua capacidade de raciocinar, com a sua capacidade de criar coisas. Está claro isso para vocês? Então, vamos prosseguir agora. Próximo slide, experimentação. Então, acompanhe a leitura junto comigo, como a gente sempre faz, tá? Então, vamos lá. Lembrando, já estava deixando para depois, mas vou falar agora. Lembrando que todo o conteúdo que a gente trabalha aqui, ele está situado nas páginas do livro Filosofando, que é aquele livro que vocês receberam na escola, ou se não receberam, ainda vão receber. E as páginas que nós estamos utilizando na aula de hoje são as páginas 321 e 323. Nem sempre o que está escrito foi tirado do livro, mas foi tirado daquele tema, seguindo a lógica do livro. E se tiver alguma coisa por fora, foi acréscimo aqui do professor, que entendeu, ao preparar a aula, que seria interessante falar sobre
uma outra forma de apresentar aquela temática para agregar valor à aula de vocês, tá? Agora, importante também, todas as páginas que a gente utiliza, e aqui no caso, na aula de hoje, é a página 321 a 323, importante, essas páginas serão distribuídas para vocês. Deixa eu confirmar um negócio aqui antes. Não, gente, não é a página 321 a 323, não. Essa é da aula passada. Deixa eu aqui fazer uma coisinha, porque aqui eu gosto muito de falar que aqui a gente faz a aula ao vivo, né? E, de fato, a gente faz a aula ao vivo. Então, tá aqui, ó, não é 323, essa é da aula passada, é a página 324 e a página 325, tá? Então, excelente. Página 323 e 324 foi da aula passada. 321 a 323, perdão. Foi da aula passada. Essa aqui é 324 e 325. Deixa eu só corrigir aqui, rapidamente, sem problema nenhum. É até bom que vocês vão acompanhando como é que é feito isso, né? Vocês vão acompanhando. E assim, vocês entendem que o trabalho é conjunto. Eu estou aqui com vocês, vocês estão comigo. Olha que interessante, aqui já está corrigido, ó, tá? Eu não preciso mais fazer. Aqui tem uma cópia de novo da aula passada. Por quê, gente? O que a gente faz? A gente pega as aulas e vai construindo os slides em cima daquelas aulas que nós já tivemos. E, às vezes, passa desapercebido um conteúdo que a gente tem a oferecer para vocês. Mas, como eu ia dizendo, no primeiro momento, quando nós fazemos esse tipo de uso de método, nós vamos construindo. E é bom que vocês estão vendo todos os slides, né? Então, nós vamos construindo uma maneira de pensar muito específica, que nem todos, ou nem todas as pessoas utilizam. Vamos voltar lá? Sim. Vamos lá. Nem todas as pessoas utilizam. A maneira que a gente utiliza para pensar, do ponto de vista metodológico, científico, é diferente da maneira que as pessoas que não conhecem o método agem. E é claro que é possível que você perceba que por trás de uma conduta, de uma palavra, de uma informação, existem coisas que estão escondidas que nem sempre as próprias pessoas sabem que estão escondidas. Mas você, por observar, por se questionar, por buscar criar hipóteses e argumentos a respeito daquilo que ouviu, vai chegar a um ponto que vai falar assim, não, peraí, vou fazer um teste. E esse teste é a experimentação. Então, o que seria a experimentação? A experimentação consiste em uma observação provocada para fim de controle da hipótese. Sim, fim de controle. Por que fim de controle da hipótese? Porque a sua hipótese ela foi fundamentada em quê? Naquilo que você observou. Aí você construiu um argumento, elaborou seus questionamentos primeiro, construiu argumentos e colocou na forma de frase ou de ideia, não importa, como que você acha que, de fato, o que você acha que, de fato, está acontecendo ali? O que você acha que, de fato, aquela informação está querendo lhe passar? E aí você cria uma hipótese a respeito daquilo. Só que essa hipótese é apenas algo que você, por dedução, concluiu. Ela não está definitivamente apresentando a verdade sobre os fatos. Ela apenas é uma dedução sua. Então, a experimentação vai fazer exatamente aquela apuração dos votos, vamos dizer assim. Quem é que já assistiu carnaval? Desfile de escolas de samba. Na quarta-feira de cinza sempre tem aquela
aquele momento em que todos os carnavalescos e as agremiações de samba vão para o sambódromo aguardar a leitura das avaliações dos jurados a respeito do desfile, que chama-se apuração dos votos. Essa apuração dos votos, existem muitas coisas ali que estão dizendo notas, dando notas de 5 a 10 para cada quesito que lá foi apresentado. Mas, professor, você está falando de carnaval, que isso tem a ver com ciência? Muito a ver com ciência, porque a apuração dos votos é a experimentação. É para ver se realmente as escolas de samba atingiram o objetivo. Entendem? Então, é esse fim de controle da hipótese. Eu posso ter feito um carnaval, eu como carnavalesco, ou como presidente daquela escola de samba, falei assim, o carnaval foi maravilhoso, a plateia aplaudiu pra caramba. Mas são os votos, a apuração que os jurados fizeram é que vai dizer, de fato, se aquela escola de samba mereceu ou não ganhar aplausos. Então, enquanto a observação é o estudo dos fenômenos, como se apresentam naturalmente, seria a plateia olhando o desfile, oba, legal, maravilhoso, já ganhou, já ganhou. A experimentação é o estudo dos fenômenos em condições determinadas pelo experimentador. É exatamente o jurado, com os quesitos na mão, analisando o que precisava ter em cada quesito daquele. Por exemplo, quesito fantasia. Tem que ter brilho, tem que ter volume, tem que ter colorido, tem que ser leve, não pode ser pesado, tem que ajudar o folião a dançar. E aí o jurado tem aqueles quesitos ali, que são o quê? O estudo. A plateia está aplaudindo, mas o jurado está olhando, epa, está faltando um item aqui, está faltando, por exemplo, o brilho. E aí ele vai descontar um ponto daquela escola de samba naquele quesito. Não sei se o exemplo que eu estou utilizando está ajudando vocês a entenderem. Você pode até não gostar de carnaval. Tá, não preciso usar desfile de escola de samba. Não gosta de carnaval? Não tem problema. Você pode usar, por exemplo, eleição. Eleição para candidatos eletivos. Prefeito, governador, presidente, vereador, deputado, senador. É a mesma coisa. Existe uma apuração de votos. Então, somos nós aí, no caso, que estamos julgando. Nós somos os jurados na eleição. Se aquele candidato falou a verdade ou não. Então, eu tenho a minha hipótese. E ele falou a verdade, eu voto nele. E não falou a verdade, voto no outro. Ou então, nenhum nem o outro falaram a verdade, eu voto nulo. Compreendem? Isso é experimentação, isso é ciência, método científico sendo utilizado por você. Só que você faz de uma forma aleatória. E o que a gente está trazendo para vocês é a proposta de vocês sistematizarem isso. Pelo menos nas coisas mais importantes. Em vez de deixar Zeca Polgadinho falar mais alto, que é deixa a vida me levar, não. Você observa o que está acontecendo, o fato, observa o fato, cria seus argumentos, seus questionamentos. Será que é isso mesmo? Será que não é? E aí faz pequenos testes para ver. Mas com o controle da sua hipótese. Ficou claro? Então vamos lá, prosseguindo. Então a gente já tem nossa primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, experimentação. Anotem ela aí, lembrando sempre que ao final desta aula, logo em seguida vocês vão receber aí, na casa de vocês, no smartphone de vocês, no equipamento que vocês estiverem utilizando para assistir essa aula, um formulário de atividade. E nesse formulário de atividade vai ter a primeira pergunta. Quais foram as palavras-chave apresentadas durante a aula inteira? Então, você que está aqui comigo, essa é a primeira. Tem mais algumas até o final da aula. Então, fiquem atentos. A primeira, experimentação. Então, vamos para a segunda. Segunda não, na verdade é a quarta, né? A quarta etapa do método, que seria a generalização ou lei. O que é generalização? Na fase da
de experimentação, analisamos as variações dos fenômenos e, observadas relações constantes, torna-se possível generalizar. Por exemplo, se a temperatura de um gás aumentar, mantida a mesma pressão, então seu volume aumentará. Então, isso já é uma generalização. Eu não preciso observar todos os gases e aquecer todos os gases do planeta para chegar à conclusão de que todos os gases vão aumentar de volume. Eu não preciso disso. Eu observo ali uma meia dúzia de gases, claro que não é uma meia dúzia, tem um número estatístico específico, mas aí eu analiso aquilo e, a partir daquela análise que eu faço com aquele grupo que eu selecionei para estudo, aí eu aplico a generalização. E funcionou com tantas pessoas. Funcionou dessa forma com todas as experiências. Então, vale para todas. Aí eu generalizo. Compreenderam isso? Dúvidas, questionamentos? Coloquem aí. Podem escrever. E eu aproveito esse momento aqui para agradecer a vocês. Estou amando poder dialogar com vocês pelo YouTube. Vocês que têm nos acompanhado até o finalzinho da aula e que têm feito comentários no YouTube, eu já respondo todos. Não tem um que eu não responda. Então, muito obrigado por fazerem esses questionamentos. Isso auxilia muito na construção desta aula, como eu disse no começo. Tá? Então, muito obrigado por estarem comentando, a vocês, nossos seguidores, como dizem, né? Mas aqui não são seguidores. Nossos estudantes fiéis, nossos estudantes leais. Exatamente, porque estudante é estudante em qualquer lugar, na sala de aula presencial, em casa, no ônibus, no trem, na praça, no portão de casa, em qualquer lugar. Quem é estudante vai ser estudante em qualquer lugar, mesmo na frente do smartphone, na frente do computador, do tablet. Então, meu muito obrigado, estudantes, jovens que estão aqui nos acompanhando. Então, generalização, tem dois tipos de generalização. O primeiro é aquela que produz leis empíricas ou leis particulares, como o senso comum costuma chamar. Então, leis empíricas. O que seriam as leis empíricas? Elas são inferidas de casos particulares. Por exemplo, o calor dilata os corpos. Eu preciso testar todos os corpos? Não. Eu preciso testar alguns corpos com características semelhantes. E eu já percebo que vai dilatar. Ou a lei da queda dos corpos. Eu preciso jogar todo e qualquer objeto para o alto para saber que ele vai cair? Não. Eu já tirei conclusões pela um certo número de objetos, de coisas que eu joguei para o alto e caiu. Então, nem sempre, porém, é possível alcançar uma universalidade rigorosa. O que isso significa? Que eu posso generalizar, mas eu não posso garantir que vai acontecer com todos. Pode ser que alguma pedra, por exemplo, que eu jogue para o alto, ela não caia. Como é possível, professor? Pensa só. Você consegue fazer um estudo, uma experiência com todas as pedras do planeta? Não, nós não conseguimos. Mas eu, por generalizações, eu posso chegar à conclusão que todas as pedras vão cair. Mas vamos supor que em determinado lugar do planeta que a gente não conhece, existe uma diferença de gravidade. E a pedra não caia. Eu não conheço todos os lugares do planeta. Há muitos lugares desconhecidos. Então, eu não posso generalizar a ponto de tornar isso uma universalidade rigorosa. Ou seja, não existe outra possibilidade. Vai ser sempre assim. Então, aqui eu deixei um quadrinho e que tem dois homens conversando. Aí um fala assim, eu não estou generalizando. Porque pessoas que nem você sempre dizem isso. Ele está tirando uma conclusão particular a respeito do colega dele aqui de copo, né, que estão aqui tomando um chazinho, um biscoitinho. Então, ele está tirando conclusões a partir do que o colega disse e generalizando.
olha só a frase que ele usou. Pessoas que nem você sempre dizem isso. Então, ele pegou características particulares do amigo ali em questão e atribuiu a todas as outras pessoas que, de alguma forma, parecem com esse amigo. E disse que todas as pessoas que têm condutas semelhantes a ele falam da mesma coisa. Entenderam? Isso é generalização. Então, vamos lá. E o outro tipo de generalização seriam as leis teóricas. O que seriam as leis teóricas? São aquelas leis mais abrangentes, ou seria a própria teoria em si. Aquelas leis que se caracterizam pelo caráter unificador e heurístico. Calma que a gente já vai falar o que é unificador e heurístico. Mas, a primeiro momento, é vocês entenderem que, quando se fala de generalização, eu estou pegando o particular e jogando para o coletivo. No primeiro momento, quando eu utilizo as leis particulares, como nós falamos aqui, as leis empíricas, as leis particulares, nós estamos dizendo que um caso específico que acontece com um determinado grupo, uma determinada família, determinado conjunto, pode acontecer com todos os outros conjuntos. E isso é uma generalização, a partir de um elemento particular. Mas existe também quando eu reúno várias generalizações semelhantes com grupos diferentes e percebo que acontece a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Eu pego um grupo de crianças nordestinas, pego um grupo de crianças paulistas, pego um... Nordestina é a região, né? Vamos pegar assim, um grupo de crianças cearenses, um grupo de crianças paulistas e um grupo de crianças indígenas, que moram lá no meio da Amazônia. E aí, eu pego essas crianças e digo para elas todas fazerem um determinado desenho. Entrego lápis para elas, separadas. E todas fazem um desenho muito semelhante. Isso aqui eu estou fazendo é um exemplo para vocês, tá? Então, todas fazem um desenho muito semelhante. Então, a partir dali, eu posso concluir e generalizar que criança, não importa se é paulista, se é cearense ou se é indígena, criança sempre vai fazer desenhos semelhantes àquele quando estiver naquela faixa etária. Acontece que, quando eu faço isso, são distintas, não são? Eu criei uma teoria. Mas essa teoria também pode ser derrubada, ela também pode ser questionada. Por quê? Eu não fiz com todas as crianças do planeta. Compreendem? Então, aqui está uma ideia do que é teoria. Eu tenho dois ícones aqui, humanos, uma lâmpada no meio. Cada um está com uma tomada. E aí estão se questionando. Como é que eles podem fazer com que essa lâmpada se acenda? Qual é o fio que vai acender a lâmpada? E aí, quando se faz esses questionamentos, esses podem levar à produção de uma teoria. Porque todos os testes vão levar a lâmpada a acender. Todos os testes possíveis. Ficou claro? Então, quando se faz generalização, se existem dois tipos de generalização, também existem dois tipos... Perdão. Se existem os tipos de generalização que nós chamamos de leis empíricas e leis teóricas, dentro das generalizações existem dois caráteres, que foi o que eu falei antes, que é o unificador e o heurístico. Então, reproduzindo aqui de novo, existem dois tipos de generalizações: as leis teóricas e as leis empíricas. As leis teóricas é a teoria propriamente dita, e as leis empíricas são as leis particulares, que eu tiro de um elemento e generalizo para todos.
A partir do momento que eu tenho essas duas formas de entender e de produzir generalizações, dentro da generalização teórica, eu tenho dois tipos de caráter. A teoria fruto da unificação e a teoria fruto da heurística. Vamos ver agora, sim, o que seria a teoria fruto da unificação. Consiste na abrangência da teoria ao reunir diversas leis particulares, sob uma perspectiva mais ampla. Ou seja, eu pego lá na lei empírica, na lei particular, que deu origem a alguma generalização, pego uma, pego outra, pego várias generalizações fruto de leis particulares, e a partir disso eu faço uma análise, identifico o que elas têm de comum e gero uma nova teoria. Por isso unificador, por isso caráter unificador. Eu unifico várias generalizações e essas generalizações produzem um resultado. E esse resultado é uma nova teoria. E aqui nós temos como exemplo a teoria da gravitação universal de Newton, que engloba leis referentes a domínios distintos, como as leis de Kepler e a lei da queda dos corpos de Galileu. Ou seja, Newton foi estudar Kepler, estudou Galileu, analisou as duas leis, que são específicas, são particulares, são generalizações particulares, e, a partir das duas, percebeu que poderia ser gerada uma nova lei. Então, a unificação das duas leis, a de Kepler e de Galileu, gerou a teoria da gravitação universal de Newton. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Então, vamos para o segundo caráter, que seria o caráter heurístico. O que seria heurística? Heurística é quando você revela e descobre alguma coisa que está lá, sob algum véu, utilizando principalmente a sua criatividade, a sua capacidade de criar. Então, o que consiste o caráter heurístico da generalização? Nós já vimos o caráter unificador. O heurístico consiste no poder de descoberta, é aquele poder da curiosidade da criança, que fica pensando e observa e faz os seus testes, e de repente ela tem uma ideia. E caramba! E aí ela vai, coloca aquela ideia em prática. Às vezes essa ideia pode causar um choque, uma queimadura, um tombo, pode causar ferimentos, mas é fruto da generalização que a criança faz. E que nós, adultos, muitas das vezes, perdemos, com o passar do tempo, essa característica, esse poder de descoberta. Então, a teoria da gravitação universal permite calcular a massa do Sol e dos planetas, e explicar as marés. Então, a partir do que o Newton fez, ele abriu possibilidades para outras discussões. Então, essa é a característica da generalização com caráter heurístico, que também é uma característica humana. Nós podemos sempre descobrir coisas novas se nós nos colocarmos à disposição. Se nós nos colocarmos à disposição de estudar, de se questionar, de fazer os nossos testes, nossas experiências. E a partir do momento que eu fizer experiências, eu posso generalizar, sim, mas eu preciso continuar fazendo experiências. Por quê? Porque quando eu generalizo, eu não estou transformando aquilo em uma verdade absoluta. Eu só estou produzindo uma teoria. Só que existem outras teorias. Então, eu preciso testar as outras teorias a respeito daquilo que eu estou vivendo. Que nem sempre é o objetivo final da experiência. Pode ser apenas o início, para ver no que vai dar. Então, vai que você, hoje, está atravessando a rua e encontra lá uma carteira. E essa carteira está cheia de dinheiro. Quem é que te garante que alguém não deixou a carteira cair para fazer um teste com você? Como o Luciano Huck já fez várias vezes aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades.
para testar a sua honestidade. Isso também é científico. Por quê? Porque existem as generalizações. As generalizações que criam que todas as pessoas que têm necessidades financeiras são desonestas. Claro que isso é uma generalização que a gente chama de generalização burra. Por que uma generalização burra? Porque ela leva em consideração o que a gente chama de estereótipo, ela é preconceituosa. É quando você é inserido ou inserida num determinado grupo por suas características físicas, por suas características sociais, suas características econômicas. Vejam como é que o método científico é importante para que a gente possa usufruir melhor da vida que temos. Porque a partir do momento que eu fizer todos os passos, eu seguir todas as etapas do método, eu vou poder eliminar muitas dúvidas. Eu vou poder eliminar da minha vida, por exemplo, muitas inconformidades. Porque a partir do momento que eu testar o método, eu posso, cara, daqui funciona dessa maneira. Mas será que vai funcionar da mesma maneira se eu for por aquele caminho? Será que vai funcionar da mesma maneira se eu for por aquele outro caminho? E não é preciso você percorrer o caminho fisicamente. Você pode percorrer o caminho cognitivamente, apenas com reflexões. Isso que é legal. Compreender que você pode sair do seu lugar onde está agora, ir até um outro lugar onde você quer estar, analisar o percurso e perceber que aquele percurso vai lhe causar algum prejuízo e não ir até tal lugar que você deseja por aquele caminho. E aí você faz um teste com o outro, faz teste com o outro. Tudo mentalmente. Mas vamos supor que em algum dos caminhos você não tem elementos suficientes para chegar a conclusões. Então você liga para alguém e fala assim: vem cá, você já foi a tal lugar? Aí a pessoa já. E você foi por onde? Eu fui por caminho A, B, C. Ah, legal. E correu tudo bem? Correu. Ah, é um caminho muito legal. Iluminado. Não passa muito carro a toda velocidade. Você não corre riscos de tropeçar porque não tem buraco. Enfim, a pessoa começa a dar características do caminho e vai agregando às suas hipóteses novas informações. E aí você vai generalizando e criando novas teorias a respeito do lugar que você quer ir, por esse ou por aquele outro caminho. E aí fazer uma escolha mais acertada. Não quer dizer que vai ser a escolha correta. É uma escolha mais acertada, ou seja, com menos risco de erro. Pode acontecer o erro? Sim, mas ele vai ser menor. O prejuízo vai ser menor caso ele aconteça. Ficou claro isso para vocês? Estão acompanhando até aqui? Muito obrigado. Então, vamos continuar? Estamos já chegando ao finalzinho da aula. Segunda palavra-chave, generalização. Vamos prosseguir? Chegamos, então, na quinta etapa do método, que é a produção definitiva de uma teoria. A gente estava na generalização produzindo a teoria. Agora a teoria está pronta. O que seria a teoria? A unificação do saber adquirido. Tudo aquilo que você levantou desde a observação até agora. E essa observação toda, unificada, produziu um saber. E esse saber articula leis isoladas, como também é fecunda ao possibilitar novas investigações. Então, ele fica em aberto. Ele abre a possibilidade de você entender aquilo que você está investigando, mas ele não fecha como se fosse num cofre e joga a chave fora. Muito pelo contrário, pode até botar num cofre, mas deixa a porta aberta.
para outras pessoas virem, interessante, e continua o estudo. A ideia da teoria é essa. Para nós termos acesso, por exemplo, nós temos várias teorias que temos acesso aqui para os livros didáticos, tanto na matemática, na biologia, na história, na geografia, na física, na química, na sociologia. Muitas teorias produzidas em tempos passados e que estão sendo utilizadas hoje por muitos cientistas para produzir novas teorias para o futuro. É essa a ideia da teoria. Então, ela fecunda ao possibilitar novas investigações. Por isso, eu coloquei a imagem de um tabuleiro de xadrez. Por quê? Porque quando você olha para um tabuleiro de xadrez, para quem gosta de jogar xadrez, ou conhece as pedras, pelo menos, as peças, você identifica em cada peça uma característica. Nós temos o peão, temos o cavalo, nós temos a rainha, nós temos o bispo, temos o rei. E cada um só pode se movimentar em determinada forma dentro do tabuleiro. Só que a forma como você vai movimentar as suas peças, o outro adversário vai também poder movimentar, só que ele vai movimentar a partir da interpretação que ele tiver do seu movimento. E você vai movimentar as suas peças a partir da interpretação que você tiver do movimento do adversário. E aí os dois vão estar usando o método. E esse método vai vencer aquele que aplicar o método de forma mais rigorosa. Tiver uma observação melhor, produzir hipóteses com mais qualidade, identificar nos movimentos os falsos movimentos. Enfim, não vamos dar aula de xadrez aqui, mas é apenas para vocês perceberem como é que se produz uma teoria. Porque aqui no jogo de xadrez, qual seria a teoria? Como é que a gente chegaria à teoria? No checkmate. Eu testei tudo, passei por tudo, observação, hipótese, experimentação, generalização e finalmente cheguei na teoria. A teoria é a confirmação. Ganhei o jogo. Ganhei a partida. Venci o adversário. Ficou claro isso? Podemos continuar? Até que, então, distinguimos hipótese, lei e teoria. Mas, na verdade, também as leis e teorias são hipotéticas e admitem diferentes graus de comprovação, dependendo dos testes a que foram submetidas. É que eu acabei de dizer. A teoria ela não é definitiva, ela é uma verdade absoluta. Muito pelo contrário. Ela gera para você apenas um suporte para que você possa dar continuidade. Então, todos nós que somos estudantes temos um papel de manter as teorias que aí existem em continuidade de aperfeiçoamento, buscando cada vez mais novas teorias através da nossa capacidade heurística, nossa capacidade de criar, de se questionar, de buscar revelar aquilo que está escondido, de se questionar. Por isso, toda essa discussão dentro do aspecto filosófico. Compreendem? Eu sei que eu estou falando várias coisas, eu não estou nem dando tempo para vocês responderem as perguntas que eu estou fazendo. Mas vocês podem colocar aí suas dúvidas, coloquem, escrevam, para que a gente possa dialogar, tá bom? Então, prosseguindo, o sucessivo alternar de teorias que se completam, se contradizem ou são abandonadas, indica que a ciência não é um conhecimento certo, infalível. Tampouco as teorias são reflexos do real. Se elas não são infalíveis, se elas não são reflexos do real, não são certas, elas são o que um cientista físico, que vocês já ouviram falar com toda certeza, chamado Albert Einstein, chamou de relatividade. A ciência ela é relativa. E se ela é relativa, é porque ela está em produção contínua, ininterrupta. Tudo bem? Com isso, chegamos à nossa terceira palavra-chave. A palavra-chave é teoria. Anotaram? Muito bem.
Em discussões de filósofos da ciência, a teoria científica aparece como uma construção mental. Sim, filósofos da ciência são aqueles que estudam o conhecimento científico. Filósofos se dedicam a estudar o desenvolvimento do conhecimento científico e como é que as abordagens vão sendo produzidas ao longo do tempo. Então, para eles, a teoria científica aparece como uma construção mental, como hipótese de trabalho, modelo, função pragmática, que facilita a previsão e ação. Se vocês não conhecem a palavra pragmática, está aí um trabalhinho para vocês, para todos vocês que estão nos assistindo. Coloca lá no YouTube, no comentário. Significado da palavra pragmática. Vamos ver? Quem está assistindo até agora, vai lá, faz uma pesquisa no Google e coloca lá no YouTube, lá no comentário desta aula. Significado da palavra pragmática. Quero aí conversar com vocês a respeito disso, tá bom? Então, prosseguindo. Função pragmática, que facilita a previsão e ação, descrição de relações entre elementos, mas nunca garante certeza definitiva. Sim, a ciência não é uma verdade absoluta. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Como todo término de aula nós temos um exercício, essa aula não vai ser diferente. Para que serve o exercício, então, professor? Serve para que vocês possam testar aquilo que a gente discutiu ao longo da aula inteira. E esse teste faz parte do processo de crescimento e aperfeiçoamento de vocês. Então, vamos ler o exercício? Vamos ler comigo? Então, diz assim: quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Essa é molezinha, né? Caiu numa prova do Enem, molezinha para vocês, ó. Não tem como errar, hein, gente? Letra A, produzir hipóteses. Letra B, criar uma teoria. Letra C, fazer deduções. Letra D, observar. E letra E, generalizar. Lembrando sempre, daqui a pouco vocês vão estar recebendo a atividade, e na atividade vai estar apenas as letras A, B, C, D e E. Acompanhar a leitura comigo, escolham qual é a opção que vocês acham que está correta e depois, na atividade, vocês marcam. Se estão assistindo pelo YouTube, não tem problema. Coloca no comentário aí qual é a resposta do exercício e a gente vai dialogando, vendo, corrigindo aquelas que estiverem aí sendo apresentadas. Tudo bem? Então, chegamos mais ao final de uma nova aula de filosofia e, como não poderia deixar de ser, uma nova mensagem vai ser ofertada a vocês. Então, chegamos ao final de mais uma aula, onde, antes da mensagem, aproveitem aí enquanto eu vou lendo a mensagem. Antes de ler, clica aí no sininho, se inscrevam no canal, apresentem-se, coloquem-se à disposição de continuar recebendo as notificações desta aula. Além das notificações que eu já faço manualmente para vocês, vocês também têm essa notificação que o YouTube produz automática. Então, cliquem aí no sininho, dê um curtir, se inscrevam no canal, que assim vocês vão estar contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do conteúdo que eu apresento para vocês todas as semanas. Então, o filósofo que eu trago nesta semana para dialogar com vocês a respeito da vida cotidiana e para que vocês possam refletir um pouco mais, é o filósofo Sócrates, um filósofo grego, que com toda certeza vocês já ouviram falar. Então, o que o Sócrates nos diz? O que o Sócrates nos deixa de mensagem? Ele diz o seguinte: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Vou repetir a mensagem de Sócrates. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Reflitam sobre isso, comentem o que vocês acham sobre essa mensagem de Sócrates. E chegamos ao final com a convicção de que nós nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais uma aula de filosofia. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!